A massa em casa, é muito comum no domingo a família preparar o prato. Aqui no Espírito Santo nós somos 65% descendentes italianos. E aqui nós temos 3 massas típicas. É o capelletti, é a tagliatella, que é o tagliatelle, e o tortelli di zucca, que é o ravioli de abóbora. Que é exatamente da região do Vêneto, um pouco do Trento, que a maioria dos capixabas são descendentes. Então é muito comum quem é descendente italiano lembrar disso. A minha família já era o contrário, minha família já fazia nhoque. Minha mãe já fazia nhoque, fazia galinha ensopada com nhoque. Mas também são descendentes de italianos. Vai vir fazendo aí, trabalhar. Ela esqueceu de falar uma coisa importante.
Hoje a Nona Mia, que é uma fábrica de massa fresca, que fica em Domingos Martins, é usada pelos principais chefes do Rio de Janeiro e alguns dos grandes chefes de São Paulo. Ela esquece de falar isso, no nível de excelência que ela chegou na massa, a ponto de levar para os ricos restaurantes, e os chefes preferiram utilizar a massa daqui do que preparar lá. Larga de ser humilde, mente pronta. Obrigada, gente. Não, eu também quero agradecer também, então, já que ele falou também, mas assim, pra mim, além de estar aqui, ser um prazer estar aqui com o grupo, eu tenho o maior carinho também, o chefe, que é um grande mentor, incentivador, eu acho que da gastronomia capixaba. Sou o maior. É o maior, é o patrimônio. Não sou o melhor, mas sou o maior. Mas ele se tornou amigo. Alessandro emagreceu. Mas é meu amigo, hoje é meu amigo, eu assim, a Nona Mia, eu acho que não muda sem ele mais. A gente desenvolve muita massa juntos, deixei juntos e estamos conquistados por aí afora. Bom, e aí pessoal, assim, só falando, tá vendo? Eu fui aos poucos incorporando a farinha ao ovo inteiro, isso aqui é importante. Pra então. Ovo caipira ou ovo de granja, mas não se esqueça que o Espírito Santo, a cidade de Santa Maria de Jetibá, é a cidade maior produtora de ovo do país. Nós somos o segundo estado, e poucas pessoas sabem que Santa Maria de Jetibá é a maior cidade produtora do maior número de ovos do Brasil. A gente só pensa em coisa ruim daqui, tem muita coisa boa. Nós temos que divulgar. Nós temos que ter um pouco mais de capixabismo, certo? Isso aí é bom para quem faz academia, ó. Parei de fazer academia porque eu fiquei com medo de morrer com saúde, entendeu? Tenho muito medo de ser o defunto mais saudável do cemitério. Incorporar. É importante a gente saber também a umidade influencia muito na massa. Quando a gente está num local que a umidade é muito baixa, a gente coloca um pouco mais de ovo, ou se a umidade é muito alta, um pouco menos de ovo. Ou vale também, nesse caso aqui pode ter fica um pouco seca, se a umidade está muito baixa, borrifar um pouco de água, não encharcar, borrifar já ajuda. Tem um óleozinho? E aí, se fosse um pouquinho de água na mão. De água. Cuidado para não pegar água de coco aqui. Eu tomei uma água aqui, achei que era água de coco, uma delícia. E aí a gente começa a trabalhar o glúten, tendo cuidado para não trabalhar demais, porque a gente forma essa malha de glúten e se trabalha demais o glúten, a massa vai ficar molenga e borrachuda, e não é isso que a gente quer. A gente quer uma massa elástica, maleável, tem plasticidade, que fica agradável quando a gente for comer. E aí ó, eu vou só molhando a mão, incorporando a minha massa. Essa massa aqui eu vou trabalhando ela até ela chegar num ponto que ela vai ficar lisa dessa forma aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Oi? Então o que vai chegar essa massa, preparei, já trouxe preparada, ela vai ficar assim. Se for mais amarela, fica do ovo caipira. Isso. Depois de manipulada a massa, ela precisa descansar. Pelo menos uma meia hora. Tá? E aí depois você pode guardar no filme até no outro dia, não tem problema nenhum. Até 3 dias. Até 3 dias, eu já trouxe descansada essa daí. Tá? Já tá mais fácil manipular. Juarez, o que é que deixa uma amarelinha? Ovo caipira. Tem gente que ao invés de usar o ovo, conforme for a massa, usa só gema. Certo? No norte da Itália, onde eles usam muito
eles chamam de tajarim, que é o talharim bem fininho, que serve só com manteiga e trufa branca. Eles usam praticamente só trigo e gema, bastante gema, mais do que a regra normal, seria um para cada 100 gramas. Tá? Bom, pessoal, então aí a massa está descansada, é começar a cilindrar a massa. As nonas abrem um rolo chamado mattarello, na Itália, tá? Abrem com um rolo e depois enrola e com a faca corta fininho, como se fosse um espaguete ou tararim. Vou tentar cortar. Agora que nós somos modernos, Sim. vai usar uma máquina. O rolo que veio com a minha família da Itália, no navio, está lá em casa até hoje. A gente guarda, é a nossa relíquia. Você tem que ficar fechamento. Ah, tá. Então aqui a gente vai, é importante, quando for cilindrando a massa, é ir de nível a nível, não ultrapassar o nível, para a massa ela vir uniformemente. E não passar muitas vezes no mesmo nível para não desidratar muito a massa também, isso é importante. A farinha a gente vai salpicando a massa se for necessário também, porque não pode ir jogando, porque senão resseca muito a massa. Aqui é essa espessura aqui, muita gente já gosta dessa espessura. Algumas pessoas já podem parar aqui ou podem afinar mais a massa. Lembrando que quando a gente usa uma massa com o ovo inteiro, a clara tende durante o cozimento, faz a massa inchar um pouco. Quando é só gema, a massa não incha, fica sempre uma massa mais fina. Vou ver se eu consigo cortar um pedaço, tá? Gente, eu tô enrolando aqui, ó. Eu vou tentar cortar um pedaço na faca aqui, vamos ver se vai dar certo. Então eu cheguei num ponto aqui que eu acho que tá ideal para fazer um talharim. E aí eu vou cortar na faca assim como as mamas faziam e até faziam até hoje, né, chefe, na Itália. É muito comum, é bem artesanal, tem tem um charme, né? E aí é um outro trabalhinho que a gente vai abrindo ela, mas é uma massa toda artesanal, é um momento que você pode fazer em família, e todo mundo vai cortando e vai abrindo e daqui vai direto. Um lado profissional, não profissional. Por que isso chama talharim ou tagliatelle? Porque ela talhou a massa. Enrolou a massa e talhou. Igual o fuzile, que parece um parafuso. Pene, porque tem aquela pontinha parecendo uma pena. Farfalle, que parece a borboleta. Espaguete, que parece um espago, que é o barbante. Então, os nomes, capelete, chapeuzinho. E aí, normalmente as massas conseguem ficar orecchiette, que parece uma orelhinha. Então as massas, os nomes têm em função da forma, certo? Então, tagliatelle. Então, aí você tem vários cortes, mas cada daquele é talhado. Okay? Ou então,
E já corto também tudo bonitinho. Olha só. Peraí, deixa eu... E aí já sai a massa toda cortadinha. Tá vendo? Isso aqui fazendo em casa dura na geladeira até 3 dias. Pode polvilhar farinha de arroz, fazer um vinho, guardar na geladeira, com uma sêmola, faz farinha de arroz e resolve. Ok? Muito bem. Eu resolvi escolher um molho de uma cidade que eu gosto muito, chamada Roma. Né? Cidade eterna. Roma tem 2 massas clássicas. Uma chama carbonara, outra chama amatriciana. Carbonara todo mundo sabe. É uma massa com guanciale ou pancetta. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Na Itália você tem burro, que é manteiga. Você tem strutto, que é gordura de porco. Você tem lardo, que é tocinho. Você tem o guanciale, que é da bochecha. E você tem pancetta, que é da pancha, da barriga. Tá? Os americanos pegaram a pancetta e defumaram. Chamaram de bacon. Bacon é americano, não é italiano. Na cidade de Roma, durante a Segunda Guerra, como faltava luz e tudo, precisava de muito carvão para poder aquecer as lareiras, aquecer as casas, de um modo geral. E em volta de Roma você tinha os carvoeiros, as pessoas que produziam carvão. Como eles ganhavam por hora, eles bolaram um prato rápido, que é exatamente a pancetta ou o guanciale, frito rapidamente, misturado na massa quente, com um pouco de um ovo cru. Só que quando eles iam comer, o chapéu sujo de carvão, aquele pó caía em cima. Então esse prato passou a se chamar carbonara, porque era o prato dos carvoeiros. Por isso que quando você serve um carbonara verdadeiro, primeiro, ele não leva creme de leite nunca, só o ovo. Ele precisa de pimenta do reino preta moído em cima para aparecer o carvão. O outro prato é o que nós vamos fazer, chamado guanciale, chamado amatriciano. Amatrice é uma cidade nas montanhas perto de Roma. Há uns 3 anos atrás ela quase foi destruída por um terremoto, você deve ter visto aí. Lá tem a melhor guanciale da Itália, guancia, é a bochecha do porco curada. Tá? Nós não temos aqui no Brasil, até temos, mas não é tão simples achar. Aí eu experimentei vários tipos de bacons para substituir o guanciale. Eu achei mais parecido, sem fazer propaganda e fazendo, foi da Saporata. É uma empresa daqui que produz um bacon com bastante carne, muito parecido com o guanciale, muito parecido com a pancetta. Então eu vou utilizar esse bacon da Saporata. Ela inclusive doou esse bacon pra gente. Como nessa cidade tem uma excelente guanciale, essa cidade tem um prato típico que foi para Roma. Lá em Roma, não se come ele com talharinho, com bucatini, que é um espaguete furado, que é muito difícil de fazer sem ser industrial. Não dá para fazer aqui. É muito simples o molho. Você bota um pouquinho de azeite. Como esse bacon ele tem pouca gordura, a gente bota ele para soltar a gordura dele. Vamos deixar isso aquecer, deixa eu aumentar o fogo aqui. Mas enquanto esse bacon aquece, eu
vou conversando um pouquinho com a Clarice. Clarice, primeiro, você já falou para eles qual a diferença da massa fresca para a massa seca? Vocês sabem? Tem gente que pensa que é o estado físico. Tem gente que pensa, isso aqui é massa fresca. Se você botar ela pendurada para secar, ela vira massa seca. Não é isso. A massa seca, ela só leva trigo de grano duro e água, mais nada. Ou vinho tinto, ou vinho branco, dependendo da... Mas aí não é geral. Ela não leva ovo na composição. Esse tipo de trigo ele é muito rico em glúten. Tá? Então quando você acrescenta água, já é suficiente para dar a elasticidade que você precisa. 90% da utilização desse tipo de massa é industrializado. Aí você tem as indústrias italianas de Vela, Barilla, Del Tiero, várias indústrias, porque ela fica muito, a massa fica muito dura para você manipular na mão, só com água e trigo, certo? Então geralmente é comido de Roma para baixo. Roma para baixo quase não faz massa em casa, é industrializado. De Roma para cima, eles utilizam muito esse tipo de massa que ela fez. Como o trigo é um trigo com teor de glúten mais baixo, e o glúten é uma proteína do trigo, precisa colocar proteína. O que a gente bota? O ovo. O ovo tem proteína, certo? Então esse ovo é que permite ela manipular essa massa. Essa massa é a massa fresca, a que leva ovo. Mesmo depois de seca fisicamente, ela continua chamando massa fresca. Então não é o estado... se eu fizer um orequete aqui na hora, que é só água e trigo, e as orelhinhas que não levam ovo, feito na hora ela chama massa seca. Então a diferença é a massa fresca leva ovo e a massa fresca, a massa seca não leva ovo. Essa é a diferença. Isso, pela composição. Isso. Enquanto isso, nós vamos fricando o bacon, vamos esquentar. Está esquentando, calma. A gente aqui não tem pressa. Quanto não é só mais tarde. Fica tranquila. A gente não precisa fritar esse bacon. Esse bacon tem que só soltar um pouco da gordura. Depois do bacon suado, a gente vai acrescentar cebola e alho. Quem entra primeiro? Cebola ou alho? Sempre é cebola. O alho não tem água na composição, ou melhor, tem pouca água. Se você botar o alho, ele vai queimar. Então você bota primeiro a cebola, para a cebola murchar, soltar a água dela, e aí você joga o alho para cozinhar na água da cebola. Sempre que usar o alho, tira a alma dele. Quando você corta um alho no meio, tem um broto. O nosso organismo não tem enzima para digerir aquilo. A gente fica ruminando aquele negócio e lembrando. O alho fica um ótimo remédio para a memória. Você come e lembra. E dá mau hálito, você não pode namorar, você transpira. Se você tirar aquele broto, você pode namorar depois. Não tem problema nenhum, certo? Então, vou colocar já aqui a cebola, ela já também ir murchando. Isso aqui chama cebola julienne, que é a cebola cortada fininha. Evidentemente, fica tranquilo, eu já trouxe o molho pronto, isso aqui é só uma simulação para vocês. Quem está falando assim, até essa cebola murchar já acabou o Pantanal. Deixa ela murchar. Depois eu vou acrescentar um pouco de alho, um pouco de pimenta dedo de moça, pouquinho. Pimenta dedo de moça usa sempre sem a semente. E um
tomate. Ou hoje em dia a gente usa aquela passata. Passata é o molho de tomate que você compra em vidro no supermercado. Não é o pelate. O pelate tem semente, a passata não. Tá? Enquanto isso, os meninos já vão começar a preparar para montar, para servir. Eles vão pegar a massa, que ela já trouxe a quantidade lá para cozinhar. Vamos colocar no molho que eu já trouxe e começar a servir para vocês, tá certo? Quando o anel ficar pronto, eu monto o prato e mostro para vocês. Certo? Tem mais nada para falar? Fala qualquer coisa. Pode perguntar. Primeira pergunta. A sua massa é muito especial. A gente acha ela normalmente para comprar no supermercado, essas coisas? Aqui no Espírito Santo, coisas de Minas, em Bora Joaquim, e lá no Alphaville, lá no condomínio Alphaville, no Pestana, aqui no Espírito Santo. E no Rio de Janeiro a gente está em algumas, tem uma loja no Leblon, Jardim Botânico e Gávea. E alguns restaurantes também. São massas especiais, recheadas. Eu percebi que tinha uma que eu comi ontem de ruína com limão cilantro. Tem uma de ossobuco. Tem uma de pato. Pato com Pato com laranja. laranja. Tem de que mais? Mussarela de búfala. Búfala, figo com gorgonzola. Ah, e aqui? E assim, o que a gente, a nonabia, a filosofia da nonabia é usar principalmente os ingredientes das nossas montanhas capixabas, que nós somos de lá. É claro que às vezes não é possível e aí a gente recorre a outros produtos de extrema qualidade também, mas, por exemplo, a ricota que eu uso é a nossa ricota das montanhas capixabas, que é a buína, trazida é uma receita que só tem nas montanhas capixabas, uma receita trazida pelos imigrantes, né, italianos, então a gente usa, é extremamente leve, não tem gordura, baixo teor de carboidrato, então é isso. Aí temos lasanhas, canelones, uma infinidade de molhos. Também tem os molhos, as manteigas saborizadas. Na verdade é um produto gourmet, né? Apesar daqui ser uma feira de supermercado, o produto é gourmet, voltado para um grupo, o pessoal que valoriza mais, sem quantidade, mais qualidade. O que eu chamo a atenção muito da massa dela é exatamente a leveza da massa, e isso só se consegue com um clima muito especial, tá? E técnico, não mostrou aí. Isso aqui eu quero. Maravilha. Isso aqui você não conhece, mas isso aqui é uma frigideira a pressão. Ah, é? Essa frigideira, na verdade, é uma panela de pressão. Porém, eu abro a hora que eu quero. Não é uma panela de pressão normal. É uma frigideira americana feita de aço cirúrgico. Você não acha muito fácil para encontrar. Mas ela faz você ganhar tempo na cocção. Vou deixar aqui. Enquanto o pessoal vai começar a montar e servir para vocês degustarem. De maneira que eu vou fazendo, eu vou falando, tá certo? Senão vocês esperam muito, desmaia um monte de gente aí. Chegou meu amigo Marcão, eu vi. Cadê Marcão? Chegou a Lininha também. Lininha também. Lininha é minha experimentadora principal. Olha, agora que a cebola já está murcha, vou colocar o alho. O que mais? O cozinheiro adora fogo. Quando é negócio elétrico, assim o cozinheiro sofre. Mas aqui não pode. Aí para nós passarmos essa massa lá. Esse aqui vai pode ser outro mesmo. Pode ser, né? Eu acho. Esse aqui não tinha uma farinha de arroz para botar.
Entenderam por que chama amatritiana? É porque é de amatrite. E por que de amatrite? Porque lá tem a pancetta, lá tem o guanciale de melhor qualidade da Itália. E esse prato acabou virando um prato famoso em Roma. Agora a pimenta dedo de moça. Com moderação. Tem criança, mas sem a semente. O molho de tomate, no caso aqui, é passata. Opa! Esse praticamente é o molho que eu mais gosto. Porque quase sempre a gente tem uma lata de molho de tomate em casa, ou uma passata ou um pelate, você pode processar. Quase sempre tem cebola em casa, quase sempre tem bacon em casa. Então é um prato muito fácil de fazer. Só dourar um pouquinho o bacon, não pode dourar, é só soltar a gordura, cebola, alho, molho de tomate, quem gosta de pimenta, botar um pouquinho de pimenta. Se não tem a pimenta dentro de moça, pode botar aquela calabresa, certo? Eu vou deixar agora aquecer e a gente vai montar o prato para vocês. Ah, é para mim? Pode fazer aqui na frente. Você tá filmando para eles verem aí? Quem tá filmando? Quem tá filmando? Tá aí? Tá dando pra ver o molho não? É, você não. Hã? Tá não, vou levar lá pra você ver. Aonde que eu posso levar? Não, Deixa eu botar um pouco de salsa. não, ele quer esse aqui. Dá pra eles verem? Tá dando pra ver? Aí. Certo? Colocando o verbo, tira a aliança, mais de 4. Colocando o verbo, de 4, tira a aliança, e 4. Favor retirar o seu carro. Colocando o verbo, tira a aliança, mais de 4. Favor retirar o seu carro. Quanto tempo? Um minuto, 2 minutos? Aqui? A massa? Ah, não. Deixa esses 3, 4 minutos. Vou esperar o molho chegar no ponto, a massa e vou montar o prato para vocês. Uma coisa importante para quem às vezes faz massa em casa e não sabe, a gente para cozinhar a massa basta colocar água e sal. Não se bota óleo em massa, porque o óleo lubrifica a massa e o molho não agarra. Outro detalhe importante, o ideal é que seja sal grosso, porque não tem
conservante nele. Outra coisa, não se coloca molho no prato e massa em cima, como eu vivo vendo por aí. Nem passa água fria na massa. A água, quando você passa água fria, ela fecha os poros, você não consegue fazer o molho penetrar. Você pega a massa, com os poros abertos quentes, ao dente, mesmo a massa fresca que você consegue, e joga no molho. O molho, bota um pouco aqui. Aqui, ó. Não escorra não. Eu quero um pouco da... Agora aqui, ó, com os poros abertos, eu coloco a massa, um pouco de azeite, e misturo a massa no molho, não o molho na massa. E aí ela continua cozinhando. Exatamente, um pouco de parmesão, ela acaba de cozinhar aqui. Um pouco de salsa, quem gosta. Ah, eu gosto de manjericão, pode colocar. Tá pronto. Se você quiser passar essa panela para o fogão de cá, fica mais fácil. Já passar isso aí, pessoal? Deixa eu mostrar para eles lá, vamos colocar para ver. Vamos montar um prato. Você quer sentar onde? São as filhas dele. Não, botar ele pra sentar. Um pouco de parmesão. Parmesão tá. Um pouco de salsa. Tá aqui o nosso prato. Quem tá filmando, quem tá fazendo. Um molho extremamente simples, mas muito saboroso, vocês vão ver. Tá? Faz assim. Deixa eu Chorei, chorei. Você pode mostrar pra ele pra deixar isso aqui, né? Massa ao dente, gente, não é massa crua não, tá? Tem restaurante que faz massa ao dente, mas massa crua. Massa ao dente é resistente a mordida. Vamos aqui, ó. Vai seguir esse. Ó. Aí, pode ser aí, ó. Cadê a massa? agora o
Ele vai servir, vai começar a servir. Vai começar a acender. Eu acho que só para foto. Que agora vai começar a servir. Já pode passar. Já pode servir? Pode. Pode ir montando, tá? Na mesa em cima, tá? Olha que legal isso aqui, né? Escorregou? É. Você cozinha assim? Não, sai no molho. Não. Sim. É porque- não. Sim ou não? Salsa no molho. Vamos montar na mesa. Bem, isso aqui tá Ai, meu Deus, calma. Cadê os meninos? tá ligado, tá ligado? Tá saindo bastante fumaça. Tá quente aqui, né? Cadê a dele? Não cozinho na negócio, não. Por que o telefone de faca no lixo?